esse Deus bom, esse Deus misericordioso, esse Deus maravilhoso. E Pai amado, nós queremos aqui te adorar através da sua palavra, que mais do que uma tarde de aprendizado, possa ser uma tarde de capacitação para nós podermos te obedecer. Amém. Para nós podermos te seguir em tudo aquilo que é a tua vontade. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que já chegou. Continue os abençoando, os guardando, os livrando de todo mal. O Senhor conhece cada um no mais profundo íntimo. Que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa abraçar e que possamos nos sentir abraçados pelo Senhor, encontrados pela tua graça, encontrados pelo teu amor, pelo teu perdão. E Pai, pedimos ao Senhor pelo Roger também nesse momento. Esse irmão querido que amamos, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que o Senhor já ensinou aí. Continue instrumentalizando o seu filho, para que ele possa continuar servindo a tua igreja como ensino da tua palavra. E assim oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Essa compreensão dos irmãos, porque eu não estou habituado a falar em microfone. Mas que o Senhor nos ajude nesse estudo, né? À luz das Escrituras. Convido os irmãos a abrirem o livro de Atos, no capítulo 5. Aqui na minha Bíblia está Ananias e Safira, o título. Amém? Então, meus irmãos, dando continuidade nos nossos estudos aqui na nossa escola bíblica, eu convido os irmãos a voltarem ao final do capítulo 4 para a gente compreender o contexto e aí sim entrarmos de fato no capítulo 5. Nós vemos nos últimos versículos, né, o 36 e o 37, a oferta de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, o levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui a figura de Barnabé como um homem que provavelmente era um cristão, maduro na fé, né, e que vai ser um grande incentivador de Paulo, né, que nós vamos acompanhar ao longo dos próximos capítulos. Nós vemos aqui que ele era um homem, né, dotado do dom de misericórdia, né, que decidiu vender a sua propriedade para, de alguma forma, abençoar as pessoas, abençoar aqueles que estavam, né, passando por necessidades. E diante, de fato, né, da necessidade de muitos irmãos, ele decidiu vender a sua propriedade para abençoar essas pessoas. E nós precisamos compreender que a igreja de Jerusalém, naquele momento, praticamente tudo estava debaixo do controle dos apóstolos. Nós vemos aqui que ele trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, nós vemos que, inicialmente, naquele processo de implantação da igreja, os apóstolos eram responsáveis por administrar tudo que se dizia respeito, de fato, ao início da igreja, né? E nós podemos ver que, de alguma forma, nós estamos passando por isso, né? Nós estamos vivenciando um processo de implantação de igreja e, de fato, nós estamos vendo que a maioria dos afazeres, né, estão com os irmãos que estão aqui nesse início, assim como eles estavam passando. Mas o que ficou marcado aqui foi, de alguma forma, a generosidade de Barnabé, que foi um homem que decidiu vender o seu bem para, de alguma forma, abençoar as pessoas, abençoar os irmãos que estavam passando por necessidade. Será que seu microfone pode ter alcance ali mais? Está ruim o microfone? Está um pouco chiado, né? Pelo sul. É a falta de habitualidade mesmo. Oi, melhorou? Aí, diante desse cenário aqui de Barnabé, né, e a sua oferta, nós vamos iniciar a leitura do capítulo 5. Aí eu convido os irmãos a lerem do
versículo 1 ao versículo 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte dela do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade que seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levantando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Nós vimos no final do capítulo 4, nos últimos 2 versículos, a generosidade de Barnabé, né? A forma como ele vendeu a sua propriedade para ajudar aqueles que estavam precisando. E agora nós vamos ver, né, o exemplo negativo dessa generosidade diante do que estava acontecendo em Jerusalém e de que nós vamos ver posteriormente. Ananias e Safira. Eles eram judeus, né? O nome de cada um deles, né, eram nomes judaicos, então provavelmente eles eram residentes de Jerusalém, eles eram cristãos, faziam parte do grupo, né, daquela pequena igreja que estava se iniciando, tinham propriedades ali, né? Não é à toa que nós vemos que eles venderam a propriedade. Eles creram em Jesus, foram batizados, faziam parte daquele grupo de cristãos, e assim como Barnabé, decidiram fazer parte das pessoas que estavam vendendo as propriedades, vendendo os bens, para de alguma forma abençoar os irmãos que estavam necessitando de ajuda. Né? E falando um pouco, né, sobre esses irmãos necessitados, nós precisamos esclarecer um pouco do que estava se passando. Nós estudamos no capítulo 2 de Atos sobre o dia de Pentecostes, né, sobre um dia que era marcado pela festa, né, em Jerusalém, que reunia muitas pessoas de todos os lugares, pessoas de todos os lugarejos, né, viajavam para Jerusalém, e com o cumprimento bíblico, né, com a pregação do Evangelho, a descida do Espírito Santo, nós vimos que um número absurdo de pessoas foram convertidas ao Evangelho, né? De fato, algo sobrenatural ali aconteceu. Mais de 3.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças, né? E diante desse cenário, né, de um verdadeiro avivamento, né, de um verdadeiro mover de Deus naquela cidade, muitas pessoas decidiram não retornar para os seus lugarejos e permanecerem em Jerusalém. E aí vocês imaginam, né, uma pequena igreja que estava se iniciando, se depara com um grande número de pessoas ali, né, totalmente cheias do Espírito Santo, convertidas, e sem ter o que comer, sem ter onde ficar, né, porque iam passar apenas os dias de festa e iriam retornar, mas decidiram ficar. E aí muitos irmãos, né, de Jerusalém decidiram se unir nessa causa para, de alguma forma, ajudar essas pessoas que ali estavam. E aí, por isso, muitos residentes, né, decidiram vender suas propriedades, vender os seus bens, para abençoar essas pessoas, né, com todo o recurso que eles precisassem, né, para a sua sobrevivência. E vemos que Ananias e sua esposa venderam a propriedade, né, que eles tinham, porém eles seguraram parte do dinheiro e decidiram doar o restante, mas dizendo que a propriedade havia sido vendida por aquele valor que eles doaram, pelo valor ofertado, né? Na verdade, eles queriam parecer piedosos, mas não tinham se desprendido do amor ao dinheiro, do apego às riquezas.
E lembrando, meus irmãos, como nós vimos aqui que o apóstolo Pedro vai falar, eles não precisavam doar todo o valor, eles não precisavam abrir mão da propriedade, eles fizeram porque eles fizeram. O problema dessa situação aqui foi a mentira, porque eles escolheram mentir para parecerem mais piedosos, para parecerem pessoas mais comprometidas. E esse aqui vai ser o primeiro pecado mencionado na igreja, na pequena igreja de Jerusalém, aqui no livro de Atos. Nós vimos que era uma igreja que estava pujante, cheia do Espírito, com pessoas exercendo o dom da misericórdia, sendo comprometidas com a pregação do Evangelho, mas acabou que esse cenário entre Ananias e Safira vai ser marcado pela mentira, pela primeira vez aqui na igreja de Jerusalém. Então, nós vemos que o que Ananias fez, no versículo 3, então Pedro disse: Ananias, por que permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Aqui nós vemos que Pedro, de alguma forma, descobriu o que aconteceu. Nós não vemos, a Bíblia não descreve como aconteceu, como que Pedro descobriu que aquele não era o valor da propriedade, mas de fato ele ficou sabendo, e vemos que o diabo havia sugerido ao coração de Ananias, e ele de fato aceitou essa tentação. No versículo 3 nós vemos que Satanás encheu o coração dele, e ele, para que ele mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. E no versículo 4 ele completa: não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. No verso 4, Pedro enfatiza para ele que ele não tinha necessidade de fazer isso. Se ele quisesse doar apenas uma parte do valor, estaria tudo bem. Mas ele decidiu mentir para parecer algo que não era verdade. E vemos aqui algo muito necessário, Pedro, ele não estava preocupado com o valor, porque, querendo ou não, Ananias havia vendido uma propriedade, provavelmente tinha recebido um considerável valor, e a oferta provavelmente já era generosa. E nós vemos atualmente que há uma inversão de valores, onde aquele que dá mais, independente da origem dos seus recursos, é tratado de forma diferente, é tratado de uma forma, muitas vezes desigual, no sentido de superioridade. Mas Pedro ele não estava preocupado com o valor, ele estava preocupado com a santidade da igreja, com o fato de que Ananias estava fazendo aquilo de forma errada, com a intenção errada, mentindo diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. E uma igreja que estava reluzente, cheia do Espírito Santo, cheia da bondade de Deus, da graça de Deus, também viu naquele momento, através da vida de Ananias, a justiça, a santidade, o juízo de Deus. Quando nós vemos o que aconteceu aqui. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Um Deus que estava demonstrando todo o tempo a sua bondade, a sua graça, também demonstrou o seu juízo, a sua justiça, a sua santidade. Isso causou muito temor em todos aqueles que presenciaram e também ouviram falar do que havia acontecido. E nós vemos que, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Nós vemos aqui que jovens da igreja, moços provavelmente eram jovens que ali auxiliavam na igreja, rapidamente se levantaram e levaram o corpo de Ananias. E a partir de agora nós vamos ver a figura da esposa dele. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido.
E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Nós vemos aqui que Deus, através da vida de Pedro, deu uma nova oportunidade para ela, né? Uma oportunidade até que Ananias não teve. Nós vemos que ela teve a oportunidade de fazer uma escolha diferente, de ao invés de mentir, falar a verdade, né? Mas ela decidiu obedecer o trato que fez com o seu marido do que obedecer a Deus. Nós vimos que foi algo acordado por eles, mas que ela não abriu mão, mesmo sabendo que significava desobediência a Deus. E esse aqui é um dos casos que nós vemos na Bíblia, em que a mulher deve ser insubmissa ao seu marido, porque a insubmissão ao marido estaria levando à obediência a Deus, à submissão a Deus, né? E nesse caso ela foi submissa ao seu marido, desobedecendo a Deus, né? Sendo levada à desobediência a Deus. E ela recebe, nós vemos através da vida de Pedro, o aviso prévio da sua morte. Ele avisa que assim como aconteceu com seu marido, vai acontecer com você. E nós vemos o efeito do juízo de Deus, né? O que isso causou nas pessoas que presenciaram, né? Imagina nós, se presenciássemos um caso como esse, né? De um cara cair morto porque mentiu. Nós íamos ficar com medo, né? Porque nós conhecemos a nossa realidade, nós sabemos. E amanhã muita gente, ninguém ia querer pisar naquela igreja. Ó, lá mentiroso cai no chão, cai morto. Mas nós vemos, né, o efeito do juízo de Deus. Isso gerou um grande temor, tanto na igreja quanto no povo que presenciou aquilo. Até porque, se aconteceu com eles, poderia acontecer com outras pessoas. Mas tirando um pouco desse contexto de morte, né, nós vemos a importância da disciplina, a importância da igreja não passar pano, né, naquilo que é problema, naquilo que é de fato errado diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo, né? Ele é um Deus de graça, ele é um Deus de amor, de bondade. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui, mas por outro lado, ele também é um Deus de ira, um Deus que se indigna, que fica furioso com o nosso pecado, né? E nós não podemos de nenhuma forma brincar com o nosso Deus. Devemos ter muito temor realmente. E isso acabou causando, né, causando nessa igreja, de fato, muito temor diante do Senhor. Nós vamos ler agora do 12 ao 16, que é uma continuidade, né, do que estava acontecendo lá em Jerusalém por aqueles dias. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas, de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Nós vemos aí no versículo 12, que muitos milagres e prodígios continuaram sendo realizados lá por Jerusalém. E pela forma como foi dito, né, era algo de fato no sentido de que estava acontecendo diariamente, né, com uma frequência muito grande. Né, e não somente entre os crentes, é algo muito curioso. Nós vemos que não era algo que estava resumido à igreja, a um ambiente fechado. Era algo que estava acontecendo em sociedade. As pessoas estavam vivenciando, né, aquele agir sobrenatural do próprio Deus através dos apóstolos. Né? Pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. E nós precisamos, né, nos atentar aqui a algo muito interessante. Nós vemos que a Bíblia fala dos milagres, né, como sinais. E algo muito interessante enquanto eu estava estudando é que isso também há um significado, né? Os milagres, eles são apontados como sinais porque eles não são um fim em si mesmo. Né? Os milagres, eles não acontecem para que a glória fique ali mesmo, a atenção fique ali mesmo, mas na verdade, todo milagre, né, tudo isso que acontece de forma sobrenatural, que estava acontecendo, apontava para Deus, apontava para a centralidade de Cristo. Né? Era como se aquilo tudo evidenciasse a autoridade de Cristo, né? Que ele ressuscitou, que ele estava vivo e que ele continuava a agir como um soberano Deus. E isso levou, né, nós vimos aqui, uma multidão de pessoas a chegar a Jerusalém,
de fato aquela cidade estava vivendo algo extraordinário. Imaginemos nós, né? Vivendo aqui num ambiente em que pessoas estavam sendo curadas, aqueles que não andavam, passaram a andar, pessoas que estavam, né, à beira da morte, se retornaram à vida. E isso motivou pessoas ao redor, né? Vamos dizer assim, foi algo que correu entre as pessoas, essa notícia. E levou uma multidão de pessoas a chegarem a Jerusalém. Nós vemos que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Nós vemos que algo que ficou bem claro foi o agir de Deus de forma extraordinária através da vida de Pedro, através da vida dos apóstolos, né? Uma manifestação do poder do Espírito Santo, né? Do poder de Deus. Pedro e os demais apóstolos, eles não tinham capacidade própria, né? Nenhuma, de realizarem esses milagres. Mas o que Deus estava fazendo através da vida deles era algo extraordinário. E nós vemos que é ao ponto de a sombra de Pedro curar, né? Evidenciando que o que estava acontecendo em Jerusalém, de forma específica, foi algo realmente extraordinário. E nós vemos no final que vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Nós vemos aqui que não eram apenas doentes, né, com enfermidades na carne, no físico, né, no mental, mas também pessoas que estavam, de alguma forma, sendo atormentadas espiritualmente. Nós vemos ao longo da Bíblia pessoas que eram atormentadas, que viviam sob intensa ação, né, de espíritos imundos, de demônios, né, e todos eram curados, nós vemos no final do versículo. Grande foi o que Deus fez, né, e continua fazendo, mas de forma sobrenatural lá em Jerusalém, nesse período. Nós vamos ver aqui agora do 17 ao 42, a segunda perseguição à igreja, né, aos apóstolos diretamente. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Nós vemos, meus irmãos, né, que
Deus estava realmente fazendo algo extraordinário através da vida desses homens. Mas, como já esperado, né, contra a igreja do Senhor sempre se levantam, né, todo tipo de perseguição e de perseguições, né, e dessa vez se levantou por parte daqueles que discordavam, né, do que estava acontecendo. Nós vemos logo no início do versículo 17 que eles ficaram com muita inveja do que estava acontecendo. A liderança judaica, ela ficou extremamente revoltada com o que estava acontecendo, se levantando o sumo sacerdote contra os apóstolos. E eles ficaram com muita inveja do crescimento da igreja. Eles viram que aqueles que estavam pregando a Cristo, pregando aquele que ressuscitou dentre os mortos, estavam, de alguma forma, alcançando muitas pessoas, e muitas pessoas estavam sendo convertidas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas estavam sendo impactadas por aquela palavra, por essa palavra que é viva, né, e que permanece sendo pregada para a glória do nosso Deus. E vemos no versículo 18 que eles foram recolhidos à prisão pública, ou seja, eles foram para aquela prisão que todos os presos costumavam ficar, uma prisão comum. E do 19 ao 21 nós vamos ver algo muito extraordinário. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinaram. Nós vemos que o anjo abriu as portas da prisão, né? Isso obviamente não é algo comum, não é algo ordinário, mas nós vemos Deus enviando esse anjo para abrir as portas da prisão. Não sabemos como foi, né? Não sabemos se os guardas caíram em profundo sono ou se os guardas, né, ficaram cegos por aquele momento. Nós já vimos relatos bíblicos sobre isso, mas isso não importa. O que importa é que os anjos foram lá e abriram as portas da prisão e foram como um mensageiro, né? Eles não foram apenas para libertar os apóstolos, mas eles foram como mensageiros. Nós vemos no versículo 20: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Nós vemos que a ordenança da parte de Deus, através desse anjo, foi para que eles voltassem para lá e continuassem fazendo o que eles estavam fazendo, para que eles continuassem a pregar o evangelho, a pregar a mensagem de salvação para aquelas pessoas. E crendo que Deus estava com eles, né, num ato de fé, eles voltaram. Eles voltaram para a cena do crime, entre aspas, né, e voltaram a fazer exatamente o que estavam fazendo, a ensinar a palavra, pregar o evangelho. E do 21 ao 24, nós vamos ver algo muito engraçado até. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinaram. Aí nós vamos no 22. Na continuação do 21, né? Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Imaginemos aqui a cena, né? Chega o sumo sacerdote, aí chega os demais membros do sinédrio, né? Eram cerca de 70 homens, e aí todos se reuniram, né? Como se esperando realmente o julgamento acontecer, para interrogarem, né, os apóstolos. E aí nós vemos que quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas de seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Imagino a cena, né? A prisão fechada, trancada, tudo certinho, né? Nada arrombado, né? Nenhuma fechadura fora do lugar. Mas quando eles entraram, viram que os apóstolos não estavam lá. E ficaram atemorizados, né, com essa cena. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles. E do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. O capitão, continuando, né? Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Nós vemos aqui que o capitão sabia que se pegassem à força, né, ia causar uma revolta popular, né, ia causar uma revolta no meio daquela multidão que estava sendo, né, presenciando aquele movimento, fazendo parte, né, daquela pregação do evangelho. E eles decidiram, né, de alguma forma, pegarem ele e levarem de forma tranquila. E os apóstolos foram normalmente, porque sabiam que Deus estava no controle,
né, não resistiram nem nada. E vemos que iniciou ali nesse momento um grande questionamento a todos os apóstolos. Vejam os homens que o Senhor no 28. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Eles começaram a interrogar os apóstolos. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Nós vemos que o sumo sacerdote fala, encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. E é exatamente isso que aconteceu, né? Os apóstolos, a igreja, né, como um todo, eles estavam com afinco, com maestria, pregando o evangelho, espalhando a mensagem de boas novas. Né? Essa perseguição queria dizer, na verdade, que eles estavam no caminho certo. Né? Se eles não estivessem incomodando as lideranças religiosas da época, aí sim era uma evidência de que eles estavam errando. Mas não. Eles estavam pregando a doutrina do Senhor, né? Pregando o verdadeiro evangelho. E, de fato, aquela cidade estava de cabeça para baixo, no bom sentido, sendo impactada pelas boas novas. E nós vamos ver, a partir do versículo 29, que a resposta de Pedro vai ser uma espécie de sermão. Né? Ele vai pregar para aqueles homens, né, nesse curto texto que nós vamos ler. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Primeiro ponto que Pedro vai falar aqui: mais vale obedecer a Deus. Ou seja, vocês estão com o coração fechado, desobedecendo a Deus. Vocês estão contrariando aquilo que o próprio Deus falou com vocês e ensinou a vocês. Né? Durante todo o Antigo Testamento, vocês estão procurando fazer a própria vontade, mas eles, enquanto apóstolos, enquanto igreja, estavam procurando fazer a vontade de Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mostra também o motivo, né, da insubmissão às autoridades que eles estavam tendo, pelo fato de estarem fazendo o que foram ordenados a não fazer. Mais uma demonstração aqui de quando nós desobedecemos a homens para obedecer ao nosso Deus, né? Cadê? Aqui. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-no no madeiro. Nós vemos aqui que Pedro enfatiza: vocês mataram Jesus. Né? Ele faz uma menção até ao livro de Deuteronômio, que fala sobre pendurar no madeiro, né, o Filho de Deus para desonra. Né, que todo aquele que era pendurado era para desonra. Né, e Deus, de fato, morreu pregado numa cruz. E Pedro enfatiza: olha, vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós vemos aqui que por mais que Cristo tenha sido pendurado no madeiro, por mais que ele tenha sido levado à morte, Deus o exaltou e o colocou como aquele que reina acima de todas as coisas, como o príncipe, né, de todo o mundo. E também como Salvador, ingressando, né, posteriormente a isso, a um convite de arrependimento. Né? Deus, ele não enfrentou a morte, ele não enviou o seu próprio Filho numa cruz por um acaso, mas foi por um propósito, o propósito de salvação. E ele fala: a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, ele está aqui fazendo um convite de arrependimento, como se dizendo para aquele povo, né, aquela liderança que insistia naquele sistema religioso que o próprio Cristo já havia desmentido, falando: vocês continuam a tentar a implementar isso de goela abaixo, mas agora a salvação vem pela fé. Vem pela fé no Messias, vem pela fé no Filho de Deus que enfrentou a cruz, que venceu a morte, mas que venceu. E que hoje tem, né, o título de príncipe, de salvador, de rei. Né? E dizendo bem claro que é pela fé, a fim de crer na remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-lo. Nós vemos que no último ponto ele fala que eles eram testemunhas. E isso na época era algo de muito valor. Na época, se duas ou mais pessoas se colocassem como testemunha de um fato,
aquilo era uma evidência de que foi algo verdadeiro. Né? E eles se colocam, e não apenas se colocam, como também colocam o Espírito Santo, ou seja, colocam o próprio Deus como testemunha da ressurreição de Cristo. E nós vemos que isso causou, né, uma fúria muito grande da liderança e de todos aqueles que estavam presentes. E a vontade deles era matá-los. Aí nós vamos ver agora o parecer de Gamaliel, que vai ser um homem que, através de suas palavras, vai mudar um pouco dessa fúria que eles estavam sentindo em relação aos apóstolos. Mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles, se retirando do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Nós vemos, meus irmãos, que se levantou um homem, né, naquele Sinédrio e pediu a palavra, vamos dizer assim. Pediu um momento de fala, pediu para que os apóstolos fossem colocados para fora daquele ambiente, para um papo interno, né, entre eles. E esse homem, chamado Gamaliel, ele era neto de um dos rabis mais famosos de Israel. Ou seja, ele era um homem muito bem conceituado, era um homem de boa reputação, era conhecido de todo o povo. Então, tudo que ele viesse a falar, as pessoas iam acreditar muita, né, credibilidade, era um homem que não falava coisa com coisa. E ele disse como opinião que não deviam matar ou fazer algo nesse sentido com aqueles homens, com os apóstolos. E por quê? Porque poderia acontecer algo pior, poderia acontecer uma rebelião, né, se aqueles homens fossem levados à morte, poderia ter uma revolta ainda maior. E ele vai citar aqui a figura de dois homens, né? O primeiro deles será Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Né? Quem foi esse homem? Ele foi um dos homens que se levantaram como Messias. Né? Vale salientar que Jerusalém estava debaixo do domínio do Império Romano, e ele foi um dos homens que se levantaram como uma espécie de Messias, como um guerreiro que iria libertar Israel. Né? E naquela corrente dele, naquele movimento dele, ele conseguiu reunir até mesmo 400 homens. Mas nós vimos que esse movimento não foi adiante. Ele foi morto e os 400 homens se dispersaram. O segundo homem que ele fala é sobre Judas, né, o Galileu. Esse foi um movimento, através desse homem, para acabarem com os impostos. Né? As taxas do Império Romano eram muito altas, né, eram abusivas. E aí ele se levantou para, de alguma forma, acabar com esse processo de opressão por parte do governo romano. E o que ele queria dizer ao falar desses dois homens e colocá-los como exemplo? Ele queria dizer o seguinte: olha, esses movimentos estão em todo o tempo surgindo aqui em Jerusalém. Toda hora se levanta um homem se dizendo que é um salvador, reúne pessoas, mas nós já vimos que isso não vai adiante. Nós já vimos que eles são mortos, e aí acaba que se dispersa. E aí imagina um movimento que fala sobre alguém que já morreu, em tese, né? O líder deles nem está aqui, Cristo morreu, já foi morto, então isso não vai durar muito, isso vai acabar por aqui mesmo. E mal sabia ele que o evangelho chegaria até os dias de hoje, né? Se tornaria a maior religião do mundo. E nós vemos que, através do 40 e do 42, nós vamos ler novamente, então chamaram os apóstolos e os açoitaram.
e ordenando-lhes que não falassem, no nome de Jesus o soltaram. Nós vemos que através da palavra desse homem, né, o Gamaliel, os líderes, né, do Sinédrio concordaram com o que ele falou e falaram, vamos soltar eles então. E aí agrediram, né, machucaram os apóstolos e soltaram, mas vemos como eles saíram felizes, né, porque eles estavam sofrendo em nome de Jesus. Toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que eles estavam passando enquanto perseguição, né, vocês imaginam o desgaste físico, né, que é você ir de casa em casa pregando o evangelho, um movimento que realmente tinha ganhado as ruas, né, de forma sobrenatural. Imagina como aqueles homens estavam apanhando, sendo presos, soltos, mas vendo que eles estavam felizes, apesar, né, das dificuldades, eles estavam felizes porque eles estavam fazendo a obra do Senhor, né? Deus estava usando a vida deles na manifestação, né, na pregação do evangelho, na pregação das boas novas, né? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles continuaram a fazer aquilo que o próprio Deus os designou a fazer, né? Pregar o evangelho, e louvado seja o nosso Deus por isso. Amém? Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso, Pai, que veio da sua parte para nós enquanto igreja. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela sua palavra, Deus, por falar conosco através das Escrituras, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelas suas grandes maravilhas, Pai. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus de milagres, Pai, um Deus que é soberano, que está acima, Pai, de toda a capacidade humana, Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maior do que os nossos problemas, porque o Senhor é maior do que as nossas dificuldades, do que as nossas limitações, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz a sua obra através de homens pecadores, Pai, assim como Pedro, assim como os apóstolos, mas também assim como nós, Pai, que somos falhos, que somos miseráveis, Pai, mas que a partir da sua graça, da sua misericórdia, conseguimos de alguma forma experimentar do amor do Senhor, Pai, da bondade do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso que veio do Senhor, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão que está aqui, por todos os irmãos que não puderam estar aqui também, Senhor. Oramos por cada um deles. Pedimos ao Senhor, Deus, para que tome as nossas vidas, nos conduza em santidade, no centro da sua palavra, Senhor. De antemão, já pedimos, Senhor, para o culto que está por vir, que seja um culto ao Senhor, Deus. Nós pedimos ao Senhor para que tome a vida do pastor Léo, que o Senhor possa, Deus, falar através da vida dele tudo aquilo que o Senhor já falou a ele, Senhor, já o ensinou, Deus. Fale conosco também como igreja, Pai, e que o teu nome continue sendo engrandecido, Pai, através dessa obra, através dessa igreja que não é nossa, mas que é do Senhor, Pai. Assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.